Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar a adição de números inteiros, tá? Vocês encontram o conteúdo dessa aula no módulo 3, a partir da página 60. Ok? Para começar a trabalhar a adição de números inteiros, primeiro nós temos que definir quem são os números inteiros, não é mesmo? Os números inteiros são formados pelos números negativos, pelo zero e pelos números positivos. Tranquilo? Esse conjunto ele é representado pela letra Z. Ok? E a gente precisa relembrar também o conceito de módulo de um número. Esse conceito nós vimos em sala de aula, mas de repente vocês tenham esquecido, não é mesmo? Eu falei com vocês em sala de aula sobre o conceito de módulo de um número. Sempre que eu quero calcular o módulo de um número, eu vejo a distância desse número até o início da reta numérica, até a origem. Estão lembrados? Até o zero. Então, por exemplo aqui, se eu quero calcular o módulo de 3, eu vejo aqui o número 3 e a distância dele até a origem, até o zero. Então, do 3 até o zero eu tenho 3 unidades. Logo, o módulo de 3 vai ser o próprio 3. Ok? Outro exemplo, se eu quero calcular o módulo do menos 2, ok? Tá aqui o menos 2, a distância dele até a origem da reta numérica é 2 unidades. Logo, o módulo de menos 2 vai ser o próprio 2. Tranquilo? Próximo exemplo. Se eu quero calcular o módulo do menos 1, eu vejo aqui. O menos 1 está aqui, a origem está aqui, a origem é o zero. Então, do menos 1 até o zero, eu tenho uma unidade. Logo, o módulo de menos 1 é 1. Tranquilo? Módulo do menos 10, eu vejo onde está o menos 10 na reta numérica, calculo a distância dele até a origem, até o zero. Então, o módulo de menos 10 vai ser 10. Ok? Vamos lá, então, para a adição de números inteiros. Nós vamos ver agora algumas situações que facilitam na hora de fazer esses cálculos. Tranquilo? A primeira situação diz o seguinte para a gente. Quando os dois números forem positivos, a soma sempre será um número positivo. Vamos ver o exemplo. Olha só, se eu tenho aqui o número mais 3, estou somando com o número mais 5, eu tenho como resultado o número mais 8. É isso que essa situação nos fala. Diz o seguinte, se a gente soma dois números positivos, a gente espera que o resultado seja um número positivo. Ok? Próximo exemplo diz o seguinte. Estou somando o mais 9 com o mais 5, então eu espero que esse resultado seja positivo. Ok? Próxima situação diz o seguinte pra gente. Quando os dois números forem negativos, a soma sempre será um número negativo. Vamos ver o exemplo? Olha só. Eu estou somando o número menos 5 com o menos 7. Então aqui, menos 5 com menos 7, eu tenho como resultado o número menos 12. É o que eu esperava. Estou somando dois números negativos, eu espero que essa soma seja um número negativo. Fica um pouquinho fácil de associar, sempre quando a gente trabalha com soma de números inteiros, se a gente for pensar em dinheiro, tá? Normalmente eu associo com dinheiro que fica um pouquinho mais tranquilo para entender. Então a gente pensa assim, eu devo R$5, eu devo R$7, eu devo ao todo então R$12. Tranquilo? Próximo exemplo. Ó, estou somando dois números negativos. Eu espero que o resultado dele seja negativo. Se a gente fosse pensar em dívida, eu devo R$3. Eu devo R$5, então eu devo ao todo R$8. Ok? Próxima situação diz o seguinte pra gente. Quando adicionamos números com sinais diferentes, calculamos a diferença dos módulos e damos ao resultado o sinal do módulo maior. Como assim? Vamos lá então. Olha só. Aqui eu tenho o número menos 24 e o número mais 9. Eles são números com sinais diferentes que a gente vai somar, não é isso? Como que a gente procede nesse caso? A gente calcula a diferença dos módulos. Então, qual que é o módulo de menos 24? É 24, não é isso? Qual que é o módulo de mais 9? É 9. Então, eu calculo a diferença entre o módulo dos dois, tá? Tá aqui. Quando eu calculo a diferença, eu tenho como resultado o número 15. O sinal que vai aqui na frente do 15 é o sinal do maior módulo. Nesse caso, o maior módulo vai ser o menos 24. Por isso, o sinal negativo. Ou se a gente fosse relacionar também com dinheiro, a gente pensaria da seguinte forma. Se eu devo R$24 e eu paguei 9, eu fiquei devendo
15, ok? Próximo exemplo aqui, ó, eu tenho o número mais 55 e o número menos 23. Eu estou somando eles. Eu posso fazer como diz a regrinha ali. Ela diz o seguinte, eu calculo a diferença entre os módulos. Então, módulo de 55, esse é 55. Módulo de menos 23, vai ser o 23. Calcula a diferença entre eles. Então, a diferença entre eles vai dar 22. E pego o sinal do maior módulo. Nesse caso, o maior módulo é o 55. Ok? Ou também pensaria na forma de dinheiro, né? Se eu tenho 55 reais aqui no meu bolso e eu devo 23, quanto que sobrou no meu bolso? 22. Agora, nesses próximos slides, a gente vai falar de algumas propriedades da adição. Essas propriedades servem para deixar o cálculo mais fácil em alguns momentos. Tranquilo? Primeira propriedade que a gente vai ver é a propriedade comutativa. Ela diz o seguinte para nós. Ela diz assim, não importa a ordem que eu coloco as parcelas, a soma tem que dar o mesmo resultado. Exemplo, aqui eu estou somando o número mais 20 com menos 8. O resultado é mais 12. Mas se eu quiser inverter a ordem dessas parcelas, vai alterar o resultado? Não. Essa minha propriedade me diz que não. Ok? Então, se eu alterei a ordem com menos 8 mais 20, eu espero que tenha o mesmo resultado. Ok? Próxima propriedade é a propriedade associativa. Ela funciona bastante quando a gente tem mais que uma parcela. Facilita na hora de fazer os cálculos, porque eu posso organizar da forma que eu achar melhor para somar de duas em duas parcelas, para ficar mais fácil. Nesse caso, a gente tem esse exemplo. Eu somei aqui, eu quis organizar de duas em duas parcelas. Então, somei menos 30 com mais 5, o resultado foi menos 25. E só depois eu somei com o mais 10. O resultado deu menos 15. Essa propriedade associativa também, não importa quem são as parcelas que eu pego, o resultado tem que dar o mesmo. Ok? Ó, aqui eu quis pegar essas duas parcelas para somar primeiro. Então, somei mais 5 mais 10, deu mais 15. Só depois eu somei com menos 30, ok? O resultado deu o mesmo, menos 15, que era o que a gente esperava. Okay? Essa propriedade associativa ela é para facilitar os cálculos, aí você organiza da forma que achar mais conveniente. Ok? Propriedade do elemento neutro, ela diz o seguinte pra gente, se eu tenho um valor, o elemento neutro nesse caso é o zero. Se eu tenho um número qualquer e eu somo com zero, esse zero não altera o resultado final. Exemplo, mais 20 com zero, mais 20. Ok? Menos 8 com zero, menos 8. Essa é a propriedade do elemento neutro. Quando eu somo com zero, eu não altero o valor final. Ok? Propriedade do fechamento. Essa propriedade, ela diz o seguinte para nós. Toda vez que nós estamos somando números inteiros, nós esperamos como resultado um número que faça parte do conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Então, se eu estou somando aqui mais 5, que é um número inteiro, mais o mais 13, que é um número inteiro, eu espero ter como resultado um número que faça parte do conjunto dos números inteiros. Ok? Estou somando o menos 8 com o menos 3, eu tenho como resultado o menos 11. Menos 11 também faz parte do conjunto dos números inteiros. Essa propriedade, existência do elemento oposto, ela também é bem bacana, porque ela serve para cancelar algumas parcelas da soma. Ok? Exemplo aqui. Se eu tenho o número mais 5 somando com o número menos 5, eu cancelo, eu tenho zero, não é isso? Se a gente for pensar em dívida também, eu tenho 5 reais no meu bolso, eu devo 5 reais, sobrou nada, sobrou zero, não é isso? Próximo exemplo aqui, menos 8 somando com mais 8, zero. Por fim, aqui uma observação. Essa observação é a notação simplificada de uma adição de números inteiros. Em alguns casos, convém a gente tirar esses parênteses aqui, ó. Porque fica muito mais rápido os cálculos e mais bonito até visualmente. Então, menos 10 não é menos 10? Mais 3 não é mais 3? Eles estão somando? Então, aqui, eu devo 10, eu pago 3. Quanto que sobra? Menos 7. Ou, lembra daquela propriedade que eu falei para vocês lá, aquela observação? Né? Eu tenho dois números, sinais opostos. Eu posso calcular o módulo deles, né? Essa diferença entre o módulo deles, e manter o sinal do maior módulo.
ok? Próximo exemplo aqui, eu tenho menos 3, tá aqui, mais o menos 9, tá aqui, né? Eu devo 3, eu devo 9, eu devo 12. Um exemplo agora, o saldo bancário de Laura era de menos R$90. Ela depositou 550. Qual que é o seu novo saldo? Ok? Então a gente tem aqui uma adição de números inteiros. Tá? O valor que ela deve está aqui representado com o sinal negativo e o valor que ela depositou está representado com o sinal positivo, que é 550. Ok? Eu faço a soma, tá? Eu posso utilizar aquela propriedade que diz o seguinte: calcula a diferença dos módulos dos dois números e mantenha o sinal do maior módulo, ok? Módulo de menos 90 vai ser 90, módulo de 550 vai ser 550. Subtrai os dois, eu tenho o 460. E o sinal que eu mantenho é o do maior módulo, ok? Então, respondendo qual que é o novo saldo, seu novo saldo é de R$460. Pessoal, bons estudos, espero que tenham gostado, que tenham entendido a aula. Aguardo vocês. Até breve.